Tá chegando a entrevista para você. Olá, um ótimo dia a todos que acompanham o Vida e Você nesta manhã. Hoje falando sobre esse tema super importante, que é a saúde do homem. O homem tem aquele mau costume de não gostar de cuidar da própria saúde, mas essa realidade vem mudando ao longo dos anos. E nós aqui da Rede Fonte de Comunicação estamos contribuindo para que essa mudança ocorra com a conscientização da importância dos cuidados com a saúde do homem. Prova disso é esse programa de hoje. Para a gente continuar falando sobre esse tema, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Plínio César. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente é um tema muito importante, né? Bem válido, ainda mais que o homem normalmente tem esse tabu de às vezes não buscar muita ajuda, uma consulta, né? Dr. Plínio, que é médico nutrólogo, gente, vai trazer muitas informações sobre esse tema para nós nesta manhã. Doutor, eu começo te perguntando sobre a questão hormonal do homem. A gente fala muito, né, sobre a questão dos hormônios femininos, mas a gente sabe que os homens também têm. E como que é? Ao longo dos anos também há uma queda hormonal nos homens e isso precisa ser reposto de alguma forma? Exatamente. Então, assim, o homem, na verdade, tanto o homem como a mulher tem a necessidade de ter um equilíbrio hormonal, né? A mulher, às vezes, é um pouco mais comentado, porque ela tem um marco ali mais importante, principalmente em algumas fases na vida, sobretudo na menopausa, onde normalmente já é bem de conhecimento público e, às vezes, muitas vezes vai precisar fazer uma reposição hormonal. Mas o mesmo, de forma, na verdade, um pouco parecida, acontece para o homem, ele só não tem um marco, assim, de uma data, igual acontece na menopausa, mas existe um declínio hormonal. Isso é uma coisa que vai acontecendo com a idade, é igual eu brinco com os pacientes. A de todo mundo, a pele enruga, o cabelo fica branco, os hormônios eles vão começando a partir de uma certa idade a ir diminuindo. A gente tem que fazer esse acompanhamento, porque pode chegar num ponto que é realmente necessário fazer, por exemplo, uma reposição hormonal. Onde que a alimentação entra nesse contexto? Ela pode contribuir, por exemplo, para adiar essa necessidade de reposição hormonal? A alimentação e todos os hábitos de vida que normalmente a gente recomenda, de exercícios, excluir algumas coisas que normalmente vão fazer mais mal, consumo de álcool, cigarro, outras drogas, alguns tipos de medicação, são todos fatores que podem influenciar positivo ou negativamente aí nessa questão hormonal. Então eles podem fazer com que esse declínio ele aconteça mais rápido ou mais devagar. Obviamente, com alimentação mais saudável, a gente tem ali alimentos ali que têm alguns minerais, algumas vitaminas que são mais importantes para a produção hormonal, castanhas, vegetais, alguns mais específicos, e são todos ali alimentos que vão fazer, então, um auxílio, né, para o homem conseguir manter uma produção normal, às vezes por um pouco maior de tempo, assim como também a prática regular de atividade física, o controle do estresse, o sono também é muito fundamental. A gente conversa muito isso com os pacientes, porque hoje em dia quase todo mundo a gente vai comentar sobre isso e dorme mal, tem algum problema de insônia. Isso impacta muito, né, no metabolismo e na produção hormonal. E também, se for o caso, né, excluir esses outros fatores, igual eu falei, exposição a drogas, né, que são fatores também que vão impactar negativamente. Doutor, falando da saúde de modo geral, além dessa questão de hormônios, que é extremamente importante, mas a gente sabe que, infelizmente, existem milhares de outras doenças. A alimentação adequada também pode protelar o surgimento de algumas doenças que podem fazer parte do envelhecimento natural do organismo, por exemplo, problemas cardíacos e outros? Sim, a alimentação também ela vai ter um papel fundamental nisso, né? Existem algumas doenças que elas estão intimamente ligadas aos maus hábitos, né? Então, a diabetes, a hipertensão, que são essas que a gente até ouve mais comum, e assim como também doenças cardiovasculares, né? Então, a chance maior de a pessoa acabar tendo um infarto, um derrame, ela vai acontecendo à medida que a pessoa, se ela não tiver esse cuidado com a alimentação. Por isso a gente sempre, são as recomendações normalmente gerais, que vão servir para todo mundo, então fazer um consumo maior de alimentos mais naturais, as frutas, as verduras, os vegetais, e também tomar cuidado um pouco com as calorias, os alimentos mais processados, normalmente eles também vão acabar impactando, né, o excesso das calorias leva a um sobrepeso e obesidade, que também impacta negativamente e de forma importante em diversos tipos de doença, né, então é importante a gente ter esse cuidado hoje em dia, as pessoas tem aumentado, infelizmente, o número de sobrepeso e obesidade, é algo que a gente tem que tratar realmente como uma doença. Claro, acolhendo esse paciente, não é
não pode ser um motivo ali de um preconceito, mas a gente tem que acolher e tratar esse excesso de peso também. Doutor Plínio, quando a gente fala nessas questões relacionadas a peso, né, logo a gente vem a aparência, a mente, nós temos percebido que os homens mais jovens, eles têm se cuidado mais, buscado uma alimentação mais adequada, a prática de atividade física. O que o senhor tem a dizer para os homens da meia idade em diante? Quais os cuidados básicos, dicas que o senhor pode dar em relação à alimentação para esse público? Isso, então assim, realmente, o público jovem hoje, acho que por esse acesso mais fácil à informação, ele já tem, pelo menos ele sabe que ele precisa, né, ter esses cuidados, e acaba que os homens hoje que estão de meia idade, acabam ainda não tendo muito essa conscientização, e que é fundamental, né, pelos motivos que a gente já conversou aqui. Então é importante, se a pessoa ainda não tem esses hábitos, né, melhorar esses hábitos saudáveis, né. Então a gente for colocar os três principais a alimentação, a prática de atividade física e o sono. Doutor, uma área que a gente também tem falado muito em relação à saúde é a saúde mental. A alimentação está ligada à saúde mental masculina? Sim, a alimentação ela também tem um papel nisso, né? A gente precisa ali de algumas vitaminas, de alguns minerais que a gente consegue na alimentação, que é importante para a cognição, para a memória, né? Então, para retardar uma doença de Alzheimer ou um problema de memória. A gente tem essa questão da alimentação que vai ser importante, assim como também diminuir, né, aqueles alimentos que são mais ruins ali para a saúde, né, rico em açúcar ou os ultraprocessados. Assim como também a alimentação acaba influenciando nessa parte mental, puxando de novo um gancho aqui para a questão, né, alerta sobre o excesso de peso, né? Então a gente também sabe que a obesidade, o sobrepeso, ele tem essa relação íntima com algumas doenças, alguns transtornos, somente de humor, ansiedade, depressão, e que também a gente então tem que ter esse cuidado que começa na alimentação e que pode impactar na saúde mental. O que o senhor tem a dizer para aqueles homens que ainda fazem parte daquele grupo que resiste à procura médica pela prevenção? O que o senhor pode dizer a eles, principalmente em relação aos cuidados com a alimentação? Isso, né? Então a gente tem que parar, né, com esse tabu, né? Então fico alerta aí para todos os homens, até independente da faixa etária. Se a pessoa, assim, já tem um hábito de vida saudáveis, até então não tem nenhuma doença, é importante que ela faça periodicamente, uma vez no ano, uma consulta, fazer alguns exames de check-up. Algumas doenças são silenciosas, a gente só vai perceber ali inicialmente nos exames um colesterol mais alto, uma alteração da glicemia. Então a gente precisa fazer esse check-up, e para aquelas pessoas que às vezes já têm algum problema ou estão em algum tratamento, é importante que se faça um acompanhamento mais periódico, tanto com o médico como com outros profissionais. Às vezes um nutricionista, um educador físico, um psicólogo, né, também vai ser importante. Doutor Plínio, e a suplementação, onde ela entra nesse contexto? Além dos cuidados com a prática regular de atividade física, sono, a alimentação, a suplementação também pode contribuir com o ganho de saúde do homem? Sim, a gente tem suplementos que são mais principais e mais importantes, né? Que às vezes mesmo tendo alimentação ali saudável, que já é difícil, pode ser interessante, né? Igual eu até comentei sobre a questão dos exames. Às vezes a gente vai dosar algumas vitaminas mais importantes que podem estar baixas e precisam ser repostas. E alguns suplementos também, né? Hoje em dia a gente se fala muito da creatina, é um suplemento muito importante para a questão da massa muscular. Às vezes, se a pessoa tem uma dificuldade de consumir adequadamente a proteína, a gente tem alguns suplementos de proteína, como o whey protein. Então, a questão do suplemento, muitas vezes, ela vai ser importante, e é claro que tem que ser feita uma avaliação individualizada. Cada pessoa tem uma necessidade, tem um biotipo, tem um estilo de vida, então precisa passar por uma avaliação de um profissional ali para ele indicar o que seria o melhor, até para a gente não ter uns gastos necessários, né? Doutor Plínio, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vida e Você, trazendo essas informações para todo mundo que nos assiste, né? Para os homens e para as mulheres também alertarem os homens que estão ao nosso redor, eu me incluo nisso. Muitíssimo obrigada, e deixem aberto o convite para voltar outras vezes trazendo mais informações para a gente. Novamente eu agradeço, né, ao convite, essa oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre essa saúde masculina, e as próximas oportunidades a gente está aí também para poder falar também sobre outros assuntos. Obrigada, ficamos por aqui, pessoal. Quero agradecer ao Dr. Plínio César, que ele é nutrólogo, participou da nossa entrevista, muito esclarecedor. Então eu quero te lembrar, você que é homem, é cuidar da sua saúde, e você, esposa, filha, que está aí próximo de alguém,
incentive ele a cuidar da saúde, fala para ele buscar um auxílio médico, buscar um auxílio de fisioterapeuta, de educador físico, para estar sempre cuidando, porque a prevenção é melhor do que remediar.